as empresas pedem um registro como empresas de transporte. Elas não pedem um registro como empresas de tecnologia, elas não dizem que são meras intermediárias, elas dizem que são empresas de transporte. Prevalecendo esse entendimento que está no projeto de lei, se um cliente tiver algum problema do ponto de vista da prestação de serviço, ele vai ter que acionar o motorista. Parece para vocês que o motorista seria a melhor pessoa para dar uma resposta diante de uma falha na prestação de serviço, ou seriam essas empresas que exploram essa atividade? Assim é muito fácil. O governo ganha, o aplicativo ganha e a gente toma. Por que vocês não falam assim, vamos fazer isso para evitar que aconteça? Evitar que aconteça. Porque sempre tem que morrer alguém. Apesar de tudo isso que está acontecendo com nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, a discussão sobre a PLP 12/2024, que visa regulamentar o nosso trabalho, não param lá em Brasília. Eles estão aproveitando essa catástrofe que está acontecendo para tentar passar batido o texto da PL, mas nós não podemos se distrair e deixar isso acontecer, porque apesar de tudo, lá Brasília está se movimentando, temos que ficar atento. Brasília continua pegando fogo no quesito regulamentação do transporte por aplicativo. Olha o que falou o senhor Renan Calil, procurador federal do trabalho. Preste atenção em toda a fala dele. Preste atenção. É de suma importância que você entenda tudo que ele está querendo dizer. Vou passar o vídeo aí para vocês. Eu gostaria de trazer aqui algumas preocupações que o Ministério Público do Trabalho tem em relação a esse projeto de lei. São basicamente 3 questões estruturais que nos causam preocupação e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa audiência pública hoje. O primeiro trata da caracterização dessas empresas que atuam como plataformas digitais como meras intermediárias. Isso está escrito no artigo 2º do projeto de lei. Qual que é o principal problema que o Ministério Público do Trabalho vê em relação a isso? O projeto de lei considera que essas empresas elas não fazem mais do que aproximar um motorista e um cliente, quando a gente sabe que elas fazem muito mais do que isso. Essas empresas impõem diversas regras e atuam no setor econômico que elas dizem que operam. E não sou eu só que estou dizendo isso, não é nem só uma visão do Ministério Público do Trabalho essa. Nas investigações em que a gente conduziu no âmbito das nossas procuradorias, a gente teve a oportunidade de verificar a forma pela qual essas empresas se cadastram e pedem registro no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso é fundamental porque permite às empresas o uso exclusivo da marca em todo o território nacional e poder ter os benefícios de explorar essa marca de forma exclusiva. Então, do ponto de vista da organização do negócio, faz muito sentido fazer o registro no INPI de acordo com a atividade econômica que, de fato, a empresa exerce. E, realizando análises nesse banco de dados, o Ministério Público do Trabalho identificou que essas empresas pedem um registro como empresas de transporte. Elas não pedem um registro como empresas de tecnologia, elas não dizem que são meras intermediárias, elas dizem que são empresas de transporte. Isso é um ponto fundamental para a gente entender do que a gente está tratando aqui. Ainda nesse tema, me parece que caracterizar essas empresas como meras intermediárias, e o projeto não trata disso, deputado, tem algumas consequências do ponto de vista tributário e consumerista, que é importante da gente pensar. Do ponto de vista tributário, a carga tributária em face de uma empresa de transporte, ela é muito maior do que uma empresa, do que se ela é uma mera intermediária. Escolhendo classificar essas empresas como intermediárias, prevalecendo o conceito que está no projeto de lei, a gente está diante de uma renúncia de recolhimentos de erário para o Estado, que isso vai acabar levando à incapacidade de realizar determinadas políticas públicas, que poderiam, inclusive, ser direcionadas para esses trabalhadores. Do ponto de vista do direito do consumidor, prevalecendo esse entendimento que está no projeto de lei, se um cliente tiver algum problema do ponto de vista da prestação de serviço, ele vai ter que acionar o motorista. Parece para vocês que o motorista seria a melhor pessoa para dar uma resposta diante de uma falha na prestação de serviço, ou seriam essas empresas que exploram essa atividade? Isso me parece que é fundamental da gente levar em consideração, inclusive do ponto de vista aqui do direito do consumidor. Então, a gente vê alguns problemas em relação à forma pela qual a empresa é caracterizada no artigo 2º. No artigo 3º, existe a definição, a classificação, a caracterização do que é o trabalhador autônomo por plataforma. O projeto de lei considera que é suficiente caracterizar o trabalhador autônomo por plataforma preenchendo só 3 requisitos. O primeiro é ter liberdade para escolher quando começar a trabalhar, não ter exclusividade e não existir um tempo mínimo à disposição da empresa. Vejam que essa é uma tentativa de se contrapor ao que supostamente a CLT estabelece como requisitos para a relação de emprego. Só que nenhum desses 3 requisitos está na CLT como uma forma de você caracterizar uma relação de emprego.
Primeiro ponto, exclusividade. Isso nunca foi um critério para classificar uma pessoa como empregado. A gente tem diversos grupos de trabalhadores que são conhecidos, inclusive, por terem mais de um vínculo empregatício, e isso não é impeditivo para ele ter mais de um emprego. Profissionais da segurança, da educação, da área da saúde, têm vários empregos. Isso não é um problema. Em relação à liberdade de trabalho e inexistência de tempo mínimo à disposição, o contrato de trabalho intermitente, deputado, que foi recentemente introduzido na CLT por meio da reforma trabalhista de 2017, diz que o trabalhador pode escolher quando trabalha, ele pode recusar uma oferta de uma chamada de trabalho do empregador, sem que isso descaracterize, sem que isso desnature a subordinação. Então, a gente não está diante de alguma situação que é contrária ao que a gente tem na caracterização de uma pessoa como empregada na nossa CLT. Então, essa é uma outra situação que me parece importante de levar em consideração. Até porque, para a gente poder classificar e para que os motoristas de fato tivessem uma autonomia da atividade deles, eles deveriam ter um poder de poder precificar o valor da corrida, eles deveriam poder rejeitar corridas sem sofrer nenhum tipo de punição, eles deveriam não sofrer nenhum tipo de bloqueio por conta de avaliações negativas ou abaixo da média que a empresa estabelece de forma unilateral. Os motoristas não deveriam ter a quantidade de trabalho e o rendimento médio mensal deles influenciado pela média de avaliações que eles têm. Só que o projeto não traz uma linha sobre isso, e aprovando do jeito que ele está hoje, vai ser considerado como trabalho autônomo, mesmo a empresa tendo todo esse poder em face desses trabalhadores. E eu convido vocês a levar algo em consideração em relação a isso. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, deputada, em face da Uber, em 2021, e a sentença foi prolatada, foi divulgada no ano passado, em 2023. Essa sentença ficou muito famosa por conta do valor do dano moral coletivo que o juiz deu. Mas o fundamental naquela ação civil pública e naquela decisão não é o valor do dano moral coletivo. É a análise que o juiz faz das provas que foram produzidas naquele processo. No âmbito daquele processo, o Ministério Público do Trabalho e a Uber fizeram um negócio jurídico processual em que a empresa forneceu uma série de dados em que o Ministério Público teve a oportunidade de fazer uma análise desses dados e produzir um relatório mostrando para o juiz como que se dá a dinâmica de trabalho desses motoristas. Fazendo a análise desses dados, a gente chegou a umas conclusões que foram centrais para o juiz entender que existe vínculo de emprego nos moldes em que essa relação se dá hoje em dia, que é o quê? As notas que os motoristas recebem influenciam a precificação da atividade, a distribuição do trabalho, a quantidade de ofertas de viagem que eles têm, as punições que eles recebem. Então, o que a gente mostrou com os dados que a própria empresa mostrou nos autos? Que quanto maior a nota do motorista, maior a quantidade de trabalho que ele recebe. Quanto maior a nota do motorista, maior a remuneração que ele tem. Quanto maior a nota do motorista, maior as promoções que ele vai receber. O Ministério Público do Trabalho também mostrou que as taxas de aceitação e cancelamento, elas influenciam na distribuição das atividades. Então, quanto mais corridas o motorista aceita e quanto menos corridas o motorista cancela, mais ofertas de viagem esses motoristas recebem. A gente mostrou isso com dados da própria empresa nessa ação civil pública. Então, me parece fundamental levar isso em consideração. Um outro ponto estrutural que é importante e que a gente quer tratar aqui é em relação ao artigo 5º. O artigo 5º veda, de forma absoluta, o reconhecimento da relação de emprego quando identificadas todos esses elementos que eu acabei de mencionar para vocês, que acontece hoje no dia a dia da empresa. Qual que é o problema que a gente tem em relação a isso? A gente está diante de um rol ali de 5 incisos que vedam qualquer possibilidade de ser, de fato, identificado um controle que a empresa exerce em relação aos motoristas. E isso coloca o Brasil na contramão do mundo. A gente tem uma série de iniciativas legislativas, deputado, em curso hoje, que já foram aprovadas na Espanha, no Chile, em Portugal e na União Europeia, que não existe nenhuma disposição que impede o reconhecimento do vínculo empregatício. No caso de Portugal ainda, finalizando a minha fala, no caso de Portugal, foi introduzido o artigo 12A no Código de Trabalho português, que se reconhece a existência de uma presunção de contrato de trabalho como reconhecido algumas características. São as mesmas características que estão no artigo 5º e que impedem o reconhecimento do vínculo. Então, vejam, a gente vai estar diante de uma situação completamente antagônica em Portugal e no Brasil, sendo que me parece que é mais interessante, até do ponto de vista do poder que cada parte tem nessa relação, permitir que a empresa mostre que ela não está, de fato, numa relação de emprego. Se identificados esses elementos de controle e direção, como é a solução portuguesa. Estão querendo jogar no nosso colo uma responsabilidade que não é nossa. Entendeu? Uma responsabilidade que não é nossa. Ora, será que nós vamos ter que responder sobre problemas na plataforma diretamente com o cliente? Não é nossa responsabilidade. Do modo que está sendo conduzido essa PLP 12/2024, nós, já falei aqui diversas vezes, nós só temos obrigações, não temos direitos alguns, só obrigação. Não tem nada de bom
pra gente. Nada. Só vamos ter mais obrigações, temos que pagar mais imposto e de benefício é zero. Assim é muito fácil. O governo ganha, o aplicativo ganha e a gente toma. Cara, até agora não falaram nada relativo à saúde do motorista, à segurança do motorista. Só querem saber sobre valores de arrecadação. E é incrível, você pode escutar, quando qualquer pessoa relacionada ao sindicato, ao governo, as empresas vão falar sobre isso, sobre a PLP, eles tentam pegar a gente pela parte da sensibilidade. Eles começam a falar de problemas, de desgraças que aconteceram na família alheia. Eles trazem à tona um problema pra gente, é um problema da gente, e garram isso para querer reverter, para ter uma comoção. Tipo, tá falando de quê? Eu vou falar, tô falando que toda hora, pode reparar, quando eles vão falar da PLP que é boa para tentar entubar e passar ela goela abaixo para você, vão falando, que vai ter mais direitos, a família da vítima tal, a família do ciclano, do fulano, a família daquele cara, naquele acidente eles tudo querem pegar um fato que aconteceu, uma mazela, uma coisa que aconteceu de tristeza para alguma família e trazer para tentar comover a gente. Vamos aceitar que isso vai ser benéfico mesmo. A gente vai ter direito a isso. Nós, pagando o MEI, nós também temos direito, pô. Temos direito à aposentadoria, temos direito lá a atendimento médico, né? Porque senão tá ficando deficitário o programa de previdência, a saúde do motorista, ele é cuidado nos órgãos públicos, municipais, federais da vida e não contribui com nada. Com o MEI serve para isso, pô. O MEI serve para isso. O MEI você se aposenta, entendeu? A única diferença, já falei que outra vez vou falar de novo, é que o MEI, não paga sindicato. O problema desse governo é sindicalizar tudo. Querem sindicato. O MEI não paga sindicato. E o MEI é um valor bem mais em conta para nós, motoristas, que a gente já ganha uma miséria, do que você pagar a previdência, do modus operandi que eles querem. Só querem arrecadar. Aí vão vir agora falar, daqui a pouco volta a falar de novo. Só tô esperando acontecer mais algum problema com algum motorista para vir falar, olha lá, fulano de tal aconteceu isso. Com essa regulamentação não ia acontecer. Se acontecesse, a família dele ia estar resguardada. Por que não resguarda antes de acontecer? Hein? Por que não protege a gente antes que aconteça alguma coisa? Tem que esperar acontecer para vocês pegarem isso aí como exemplo e querer comover toda uma categoria? Por que vocês não falam assim, vamos fazer isso para evitar que aconteça? Evitar que aconteça. Porque sempre tem que morrer alguém. Sempre alguém tem que ficar acidentado, inválido, para vocês poderem usar como exemplo. Faça-me um favor, pô. Tudo isso, o motorista só toma, pô. A gente trabalha aqui chuva, sol, entendeu? Olha o que está acontecendo lá no sul. O que vocês estão fazendo? Pelos motoristas lá, que agora não podem trabalhar e muitos também devem ter perdido a vida naquilo lá que a gente não sabe nem a dimensão daquela catástrofe ainda. O que estão fazendo? Cadê o sindicato? Tá falando o que aí na televisão? Tá falando o que nas mídias sociais sobre isso? Dos motoristas lá, não tem motorista não? Cadê? Me desculpe, se eu estiver errado, me corrija nos comentários aqui. Se alguém tá fazendo alguma coisa muito grande, e me corrija nos comentários que eu venho aqui me retratar. Mas até agora eu não vi nada desses que estão querendo empurrar a goela abaixo pra gente, governo, sindicato. O que estão fazendo lá? Até agora, tudo que eu tô vendo de ajuda pra lá é de cidadão pra cidadão. É de cidadão pra cidadão. Cadê? Faça-me um favor. Aí, quando isso tudo passar, vão colher os números, aí vão querer esfregar na nossa cara aqui. Falar, isso não aconteceria. A família tá resguardada. Tudo é pegar uma tristeza da família alheia para vocês quererem comover a gente aqui. Entendeu? Usar como exemplo. Evita que aconteça, pô. Faça um plano que evite que aconteça. Não fale só do que a gente tem que pagar, não. Tudo é dinheiro. Entendeu? Evite. Fala aí o que você tem para proteção do motorista. O que você tem para evitar que o motorista fique doente, em depressão, ou com algum problema de coluna, de alguma coisa, com tanto tempo sentado? Hein? Para o motorista não cochilar no volante e causar um acidente? O que vocês estão fazendo, pô? Estão fazendo nada. Até agora só se discute o quê? Valor de KM é hora. Queremos quilômetro. Vocês querem hora e tal. Imposto. É só isso que se discute, pô. Faça-me um favor, já tá enchendo o saco essa porra de vocês. Tudo. Aí daqui a pouco vai vir falar de novo. Só esperar acontecer alguma coisa. Aí vai vir, aquilo que aconteceu não aconteceria, a família tá protegida. Faça-me um favor, pô.
Cansei. Vou trabalhar, vou pegar passageiro, que é a melhor coisa que eu faço. Não adianta ficar falando desses caras aqui que, pô, não é possível. Ninguém defende isso, e eles estão brigando lá dizendo que é um motorista. E além de tudo agora, estão querendo fazer propaganda, pagar 200 e pouco pro motorista dar com uma porcaria de uma propaganda no carro pra dizer que isso é bom. Maluco é o cara que aceitar um troço desse, só pelo dinheiro. Meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Se a gente não bater de frente, se a gente não questionar, eles vão entubar isso e a gente vai tomar. Temos que ficar de olho aberto. Galera, vocês escutaram muito bem aí as falas do senhor Calil. Então vamos ficar atento, não vamos descansar, não vamos piscar. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa aquele like para fortalecer aí, para que a gente possa propagar mais e mais aí as nossas palavras aí. Ajude a gente aí nos comentários aí, fala o que você acha, fala o que você sente, porque eu pego o teu comentário e transformo num próximo vídeo aí. Beleza, família? Tamo junto, desculpa a exaltação aí. É porque enche o saco, cara. Toda hora esses caras vêm falar isso daí. Só pega a tristeza da família alheia, pô. Eu tô na rua, pô. A galera que é mais antiga no canal sabe que eu já sofri aqui, já fui baleado aqui e nunca ninguém procurou minha família pra ajudar, pô. Tá esperando o quê? Morrer pra falar que se pagasse INSS, pagasse Previdência, tinha alguma coisa? Pelo amor de Deus, o MEI também tem direito. Vambora. Pensa mais no motorista pra vocês aí. Pensam mais no motorista, pensa na gente que tá aqui na ponta, tá? É dar benefício pra gente, pô. Não é só querer arrecadar e explorar nossa categoria, não. Tamo junto, partiu.